Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 47. Gênesis capítulo 47. Está chegando na reta final. O nosso tema tem sido prosperidade na terra de aflição. E vocês sabem que quando eu invento essas séries, alguma coisa vem outros interesses, né? Realmente eu tenho estudado um pouco sobre prosperidade cristã, especialmente em contraste com a teologia da prosperidade, que é, na verdade, uma tremenda de uma crueldade, de uma deturpação das Sagradas Escrituras. Hoje, nós estamos no capítulo 47, onde nós vamos ter claramente aqui o foco da soberania e da providência de Deus. Soberania no sentido de que Deus, ele tem a prerrogativa, o direito de fazer o que quer, como quer. Se ele se colocar contra qualquer curso, esse curso não se move, e se ele então quiser que ele continue, ele continuará. Isso é soberania. Se você tem dúvidas, eu recomendo um bom livro, A Soberania Humana e o Livre-Arbítrio de Deus, para você poder estudar um pouco mais sobre isso. No mês de outubro, Que outubro? É outubro mesmo. Meu Deus, agora eu tô. É outubro lá no Acre, lá no Rio Branco. Esqueci, rapaz. Você esteve lá e eu me esqueci a data, eu acho que é outubro. Eu vou estar em outubro a semana inteira lá no Rio Branco, nessa temática. Uma conferência teológica no seminário e na igreja lá, a igreja do pastor Figueiredo. É fé? Igreja da fé. Igreja da fé. A temática desse livro nosso, que por sinal já fizeram já o plágio e colocaram, tá lá no site lá para baixar de graça, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? É assim mesmo. Tomara que muita gente leia e fique impactada com a leitura. Mas eu tenho cópias reservas, não muitas, porque as que eu tenho já estou mandando para o Rio Branco, mas eu tenho algumas, se você não tem ainda. Fisiologia, Lamentações e a Fisiologia das Lágrimas está chegando, está no capítulo final. O Bruno fez uma mão de obra grande na, na editoração ali para digitar, né, colocar em formato. E graças a Deus, falta um capítulo dos 14 para a gente poder submeter aí para a editora. Essa é outra temática que o pastor Jonelson tem mexido comigo para a gente tentar escrever. E eu quero convidá-los aí, porque quando a gente fala de soberania, a gente fala desse controle de Deus. E quando a gente fala de providência, a gente tem que entender que a providência ela é dividida em duas partes. Providência como história, Deus atuando no curso da história, e tem providência como governo, que é um aspecto da soberania. Se você me perguntasse assim, em palavras simples, o que é que providência quer dizer? Podíamos dizer o seguinte: o cuidado de Deus. Calma, porque tem o outro lado da providência. Imagina que a providência de Deus seja um canhão, uma arma. O que seria de nós se essa arma apontasse contra nós? O que seria de nós cristãos se essa providência se colocar contra nós? Então é motivo da gente celebrar quando nós cristãos abrimos a palavra de Deus e vamos discutir soberania e providência que vem beneficiar a cada um de nós. Então eu quero terminar essa mensagem de forma encorajadora para que nós, eu e você, entendamos o seguinte, que Deus providencialmente sustenta o seu povo à medida que ele os prepara para receber suas promessas. Se ele tem uma promessa para você, ele vai cuidar de te sustentar, de te manter e de fazer com que cada detalhe seja realizado para que essa promessa que ele te fez seja cumprida. Por exemplo, estão lembrados lá do sonho, quando José tinha 17 anos, e ele chega lá dizendo: olha, eu tive um sonho que estávamos tirando os feixes, e os feixes de vocês, de repente o meu fica de pé, e o de vocês se prostraram diante do meu feixe.
Outro sonho, ele viu o sol, a lua, as estrelas se prostrando. Tem até uma música que diz assim: não conte o seu sonho para ninguém, né? Olha, esse tipo de música é de gente invejosa, que é tão invejosa que tem medo de contar, porque ele acha que se contar, os sonhos serão frustrados. Então, olha, não conte para ninguém. Silvio Santos já disse isso, e algumas pessoas repetem nessas correntes de WhatsApp. Quem for meu amigo, pelo amor de Deus, não me mande corrente. Até eu aceito um versículo bíblico, mas corrente não. Tenha misericórdia de mim. Quando me manda corrente, eu confesso. Eu só deleto. Se for de um amigo, eu nem respondo. O que é corrente? Mas o que eu quero destacar com vocês aqui é o seguinte: quando Deus tem uma promessa para você, Ele vai te sustentar em qualquer situação e vai te levar a cumprir. Quer ver um exemplo? Os irmãos de José, com inveja dos sonhos de José e ódio que eles nutriam contra ele, fizeram de tudo para frustrar o sonho de José. Inclusive tentaram tirar a vida do rapaz. Mas é interessante que ao tentar se livrar do sonhador, o que foi que os irmãos de José fizeram? Cooperaram para o cumprimento do sonho dele. Estão entendendo bem a questão? Ou eu estou falando grego? Talvez eu estou falando grego. Aqui no capítulo 47, será o último dos cumprimentos do sonho de José. Porque os irmãos dele já se inclinaram perante ele. Agora abra aí a sua Bíblia no 47 e vocês vão ver lá no finalzinho, no 31, a última figura, já que a mãe dele morreu no parto de Benjamim, resta Jacó, que está no leito de morte. Lá no versículo 29, pode ler comigo. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, Jacó chamou o seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você. Para aí, só para aí, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, ilumina o nosso entendimento, faz-nos entender esse texto e aplicar nas nossas vidas, de forma a entender e te agradecer pela tua soberania, que é tão negada, tão solapada pelo ser humano antropocêntrico, e a tua providência, que não é uma arma contra nós, mas o teu cuidado por nós. Obrigado porque podemos ver que o Senhor cumpre e tudo faz como te agrada. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos, agradecidos. Amém. Jacó diz o seguinte: se agora eu alcancei favor diante de você. Essa expressão só aparece quando alguém inferior está reconhecendo que está diante de alguém superior e está pedindo graça, misericórdia. Jacó é o patriarca, Jacó está acima de José. Mas essa atitude dele aqui mostra que, de alguma forma, o patriarca, pai de José, o via, sim, numa posição muito elevada. É por isso que José lembra de que Deus o fez próspero em terra de aflição. Olha agora, continua. Peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa. Tradução muito complicada. Eu não ouso nem falar sobre essa tradução, porque tem várias versões. A palavra parece significar lombo, coloca a tua mão no meu lombo, mas tem uma outra conotação muito difícil, que era uma prática comum dos beduínos. Para nós, da nossa cultura, ficaríamos horrorizados se a gente traduzisse literalmente, né? Colocar a mão, segurar a parte de onde José saiu e ficar sustentando com força e sacudindo de um lado para o outro e dizendo: se levante a tua descendência contra mim. É muito complicado, mas a gente não sabe se essa é uma boa tradução, nem tem como traduzir. Mas José fez. E ele diz: e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço
que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais, Abraão e Isaque. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Olha, outra tradução complexa. O autor de Hebreus nos ajuda um pouquinho. Não sabemos se foi um ato de adoração, ao que parece sim. Ele aqui não quer dizer que ele morreu neste momento, mas que de alguma forma ele se inclina sobre José. Algumas versões vão mostrar que é nesse momento, sobre a cabeceira da cama, que ele também se prostra diante de José, reconhecendo a grandeza de José. Mas me parece que Moisés quer deixar aberto mesmo. A ideia é que o ato de Jacó se inclinar diante de José é um reflexo da adoração ao Deus que cumpre aquilo que ele disse em sonhos de forma misteriosa lá no capítulo 37. Parece que Moisés prefere que a gente entenda esse ato como duplo. É um ato de adoração, mas é um ato no qual ele se inclina. Ponto final. Tá beleza? Isso aqui só foi uma breve introdução. Então é essa soberania, é essa providência de Deus que eu quero te desafiar hoje. A gente poder traçar e voltar agora para o capítulo 47, verso 1. Está dividido em 5 partes. Lembre-se que são 7 cenas. A primeira cena nós já vimos quando Deus vai aparecer a Jacó no capítulo 46. É uma passagem gêmea. Jacó sabe que José está vivo, vai ao encontro dele, mas ele se toca em Berseba. E ele diz: mas e a promessa? E a terra prometida? Não seria incredulidade da minha parte deixar a terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó? Deus responde: não, não é, porque eu soberanamente escolhi abençoar esta nação, criar uma nação fora da terra de Canaã. Só Deus, ele chama Abraão, ele faz uma promessa, ele repete a Isaque, ele repete a Jacó, mas na hora do cumprimento não é o que a gente esperava. Se você for olhar no capítulo 12 de Gênesis, você não precisa ir lá, mas você fique livre depois para você analisar. Deus faz uma promessa tríplice a Abraão. Ele diz o seguinte: eu vou te dar um descendente, ecoando Eva, o descendente da mulher. Esse descendente a gente não sabe se é um membro particular, às vezes, ou às vezes se refere a uma família como um todo. É impressionante quando a gente olha isso. Descendente. Segunda coisa que Deus promete a Abraão. Ele promete uma terra. Qual terra é essa? A terra de Canaã. E ele promete bênçãos. E no caso, 5 vezes, esse Deus vai repetir para Abraão, para Isaque, para Jacó, que ele vai abençoar eles e através deles vai levar bênção a todas as famílias da terra. O que é que acontece aqui no capítulo 47? Jacó abençoa a Faraó, José abençoa todo o Egito, toda a terra de Canaã, todo o mundo conhecido daquela época. São 3 nessa lista tríplice. Preste bem atenção, porque é muito interessante a gente continuar o raciocínio. Essa palavra da promessa, então, me chama a atenção no capítulo 46, verso 28. De alguma maneira, quem é o descendente de Jacó, através do qual ele vai cumprir a bênção da terra e também cumprir a bênção de abençoar todas as famílias? Quem é? Naturalmente, a leitura mais fácil seria qual? Quem é esse descendente de Jacó? Deixa eu perguntar de maneira mais simples. Quem é o descendente de Abraão, o filho de Abraão, que haveria de abençoar a terra? Quem é? Qual é o nome dele? Começa com I e termina com Ac. Igual o pastor Jonel, só é mais engraçado quando ele fala. Sara era estéril, correto? Aí Deus
traz o descendente de Sara. Aí, quem é o descendente de Sara? É Isaac. Casou com Rebeca. Rebeca era estéril. Quem é o descendente de Isaac, através do qual a promessa de Deus vai dar continuidade? Jacó. Jacó. Jacó casa com uma moça chamada, quer dizer, com vários, mas a mulher da vida dele, a da promessa, era Raquel. Era Raquel. Ela era estéril. Quando Deus, na sua soberana providência, decide e promete algo, é Ele que vai nos colocar quem Ele quer, sempre nas condições que possibilitam o cumprimento de todas as suas promessas. Nem mesmo a estéril Sara, nem mesmo a estéril a Rebeca, nem mesmo a estéril Raquel pode atrapalhar. Aí agora eu pergunto, e quem é o descendente de Jacó que se destaca como alguém que vai dar continuidade, é o descendente, a essa promessa? Quem é? A nossa tendência natural é achar que é José. Interessante é que Moisés, ele é o gênio da escrita. Moisés é um gênio da escrita. Ele já trouxe um capítulo inteirinho sobre Judá. Sutilmente ele destaca a conversão de Judá, um sujeito torto, carga torta, igual a Jacó, mas que na hora mesmo que a coisa apertou, ele tomou a maior de todas as atitudes que no capítulo 49 Jacó vai dizer: Judá, leãozinho, os teus irmãos te louvarão e o cetro não apartará da tua casa. Aparentemente, do nada, mas Moisés, ele é muito sutil, ele não antecipa tudo. No verso 28 do capítulo 46, do nada, ele dá uma pistazinha para nós, ele diz assim, versículo 28, Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubessem encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. O que é que Judá e por que ele está enviando Judá? Por que não Rúben, que é o mais velho? Por que não Simeão, que é o segundo? Por que não Levi? Por que Judá? Por que Judá? Porque daqui do capítulo 46, nessa breve transição, no capítulo 48, outra transição, na bênção que vai acontecer, há uma bênção profética diretamente de Jacó que destaca de onde virá o descendente, o Messias. Não é de José, não é de Efraim, não é de Benjamim, é de Judá. Então nós precisamos parar só um pouquinho e a gente então vai fazer aqui uma breve síntese do texto. Vou dividir esse texto em 5 partes. Quero ser prático e não demorado, espero. Ver se eu consigo fazer a proeza de cumprir em meia hora todo esse destaque, porque eu creio que vocês conhecem a história. Eu vou destacar aqui, eu vou dividir em 5 partes, porque são 7 cenas, bem simples. Eu vou dividir porque nós já tratamos sobre 2 dessas cenas. Nós temos o encontro de Jacó com José no 46. Aí, do capítulo 47, 1 a 6, nós vamos ver que José ele vai levar os seus irmãos a se encontrarem com Faraó. Vamos dar uma lida rápida aí, porque tem coisa para a gente prestar atenção nessa. Eu vou batizar essa sessão, tá certo? É assim: esperando grandes bênçãos de Deus. Olha a realidade do Egito e olha o que José vai fazer com seus irmãos. Então José, versículo 1, deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. José já havia feito um serviço de coach, viu? Para quem gosta da palavra coach, José já tinha dito: olha, quando chegar lá na frente de Faraó, não diz que vocês estão
pastores de ovelha não, porque é abominação para os egípcios. José disse isso, não disse? No 46? Ele diz, diga que sou homem de gado. Aqui para a gente soa mal, né? Mas diga que sou homem de gado. Ele diz, tá beleza. Versículo 2: E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José, qual é o trabalho de vocês? Versículo 2, versículo 3. Eles responderam, os teus servos são homens de gado. É isso que está lá? Ó, o coach não funcionou, não. José não era um bom coach. Ele tentou fazer todo o esquema e ele não faltou ensaiar com o estagiário, pelo menos. Os 5 responderam na tampa. Não era isso que José queria, mas ele fez o serviço. Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó, e aqui eu quero destacar, colhendo as recompensas através da providência divina. Olha bem o que vai acontecer. Viemos peregrinar nesta terra, porque da terra de Canaã não há pasto para o rebanho deste teu servo, a fome é severa. Agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos habitem na terra de Gósen, ou na terra de Ramsés, como queira chamar. Então o Faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra. Olha o que está acontecendo aqui. O mundo inteiro está morrendo de fome. E Israel e a sua família, a família de José, estão indo ao contrário disso. Eles estão prosperando em terra de aflição. Primeira coisa que eles vão ganhar é propriedade. O que é que está acontecendo com os outros? Versículo 13 em diante. Estão vendendo. Então, primeiro eles acabam o dinheiro. Depois eles entregam o gado, jumento. Pela primeira vez é dito cavalo, coisa nova, era novidade na época. Depois eles dizem, não tem mais nada, só tem a nossa terra e nós mesmos. Eles entregam a terra e depois eles se tornam escravos. Todos, Canaã e Egito. Mas olha o que está acontecendo com os irmãos de José e com seu pai. O Faraó diz, dar a eles o melhor da região. José concede a seus irmãos uma propriedade, uma herança permanente, e eles podem desfrutar de coisas que outros não estão desfrutando. Segunda coisa nesse texto, acompanha comigo. Que morem na terra de Gozim, se souber que há no meio deles homens capazes, ponham-os por responsável pelo gado que me pertence. Agora os caras vão se tornar servidor público federal. Meus colegas, servidor público federal, se tornaram, os caras vão tomar conta do rebanho real. Olha o que está acontecendo aqui para você ter ideia. Tudo isso porque a soberana providência de Deus não foi uma arma contra o seu povo. Ela é cuidadora e ela vai dar a eles propriedade enquanto todo mundo está perdendo. Ela vai dar a eles, o brasileiro gosta disso, mas é ilusão, um emprego público federal, certo? Que aqui no Brasil o negócio é bom, não posso falar muito não, porque está ao vivo. No Brasil é bom. Todo mundo sonha em ser um servidor público federal ou estadual. Se der municipal, também serve. Difícil é ser empreendedor, difícil é ralar, mas deixa isso para lá. Então, olha a bênção. Funcionário público federal são nomeados para tomarem conta do rebanho real. Falando sobre bênção, né? Estão falando sobre bênção, então aqui é as bênçãos de Deus que eles esperavam, eles estão alcançando tudo isso por causa de José. Isso do 1 até o 6, né? Nós vamos ver que eles vão colher essas recompensas.
Eles estão colhendo. A pergunta é: eles plantaram alguma coisa? Os irmãos de José plantaram alguma coisa? De onde vêm essas bênçãos? Por que eles estão colhendo essas bênçãos? Quando nós falamos de prosperidade, lembra de uma coisa? Se Deus transforma-nos em pessoas prósperas, Ele sempre tem um bem maior. Número um. Segunda coisa, se Deus resolve, é raro o cristão ser próspero. É raro. Porque se o cara conseguir uma coisinha, às vezes, é aquilo que eu já disse, né? Ora aí pelo sítio e depois desaparece, né? O sítio compete com a programação da igreja. Tem irmão que pede muita bênção de Deus, mas vive competindo com Deus. Pede muita coisa, mas que a coisa chega, que ele tem uma certa prosperidade, ele é competidor. Ele se encarrega de tirar pessoas de poder fazer algo contrário a isso, a abençoar. Esses irmãos de José não fizeram nada, eles fizeram tudo o contrário. Então a primeira palavra que se destaca é graça de Deus, correto? Mas segundo, é fruto da bênção, da prosperidade de José. José, então, ele foi feito próspero para abençoar a outros. E óbvio, ele abençoou todo mundo no Egito inteiro. Mas sempre tem uma coisinha a mais, uma bênção extra para o filho do patriarca, para os irmãos de José. E eles são abençoados, eles colhem as recompensas da prosperidade de José. Depois vocês assistem lá as outras mensagens para você pegar do começo qual é o meu conceito de prosperidade, mas vai ter uma pregação que é só sobre isso, pobreza, prosperidade, toda essa parte a gente vai cuidar, mas é lá no desfecho. Está chegando. Versículo de 7 até 10. Para mim é o foco da passagem. Olha aí o versículo 7. Agora é a vez de José levar seu pai diante de Faraó. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Está vendo essa palavra aí? Jacó abençoou a Faraó. Se fosse possível, deveria estar em negrito. Me parece que nesse parágrafo aqui, ou no texto inteiro, por alguma razão, Moisés quer que isso seja um ponto central. Ele usou o grau do verbo no hebraico que a gente chama de piel. Você estudou hebraico também com o Marcos Wilson, Alberto? Você estudou com Samuel, não foi? Então, o piel é um grau muito intenso. Ele tem, geralmente, ele é muito enfático. Então, para você não se prender no grau do verbo hebraico, eu poderia recomendar de alguma forma que você imagina que está aqui em negrito. Moisés chama a nossa atenção porque o homem mais poderoso, o homem mais importante, o homem mais próspero, o homem mais abençoado por Deus está aqui diante de Faraó. Está aqui ele diante de Faraó. Faraó teve o privilégio de conhecer a Jacó. Deus promete descendência, Deus promete terra e Deus promete bênção para todas as nações. Em Abraão, em Isaac e em Jacó. Abraão, Deus troca o nome e diz assim: eu te darei um nome. O nome era aquilo que todo mundo gosta de buscar. Eu, quando era novo, gostava desse negócio de nome. Viu? Viajava o Brasil inteiro, né? Conferencista dos batistas regulares. O cara quer ser o tampa. Depois a gente vê que é tudo vaidade. Deus dar a Abraão aquilo que ele nunca buscou. Quem buscava construiu a torre de Babel e acabou gerando a maior confusão para querer tornar o seu nome célebre. E Jacó, agora, o cara é a maior autoridade, o cara mais importante do mundo, e Faraó teve o privilégio de estar com ele. Olha que Faraó abençoado.
Todo mundo poderia ver o contrário, mas eis como eu batizei o inferior e o superior. Interação sábia com aqueles que têm autoridade. Faraó é muito sábio. Ele teve uma interação muito sábia com quem tem autoridade. Ele conseguiu captar no espiritual algo que nós dificilmente captaríamos. Porque nós geralmente cremos naquilo que está estabelecido. Lá em Brasília, a gente gosta todo mundo tem que andar de paletó. Você nem entra no plenário se você não tiver de gravata. Nem entra. Mas lá é o único lugar do mundo que as pessoas olham para a marca do seu terno. Então, não leve lá um ternozinho de 400 contos do Terno e Companhia, não, que é complicado. A galera olha logo e diz, vixe, rapaz, vamos ajudar aqui que o negócio está meio feio, viu? Mas é assim, o ser humano é dessa maneira. Eu me lembro de uma senhora com marido, eu era estudante na época, 93, no Juazeiro do Norte, na terra do meu padrinho. Seminário antigo, seminário antigo. A mulher lá, o marido dela era advogado, ele já faleceu, e ele ia bater um papo com o diretor e ela brigando com ele porque ele estava com o paletó na mão e a etiqueta do paletó não estava pelo lado de fora. E o cacete abriu lá, né? Começaram a bater boca e ela ajeitava e ele, pra que isso? Ele disse, não, é porque ela disse, o homem é conhecido pelo que ele veste. Ele diz, eu discordo, não é nada disso, o homem não é pelo que ele veste, é pelo que ele é. E começaram a brigar. Lá do meio da sala abriu a porta, o mural era bem na porta do diretor, aquele diretor idoso saiu e disse o seguinte, discordo dos dois e estava ouvindo a conversa. E eu digo, agora eu quero ver o que é. Se não é pela roupa, se não é pelo que é, o que é, né? Fiquei na porta, curioso. Quando olhou, eu estava na porta do gabinete do diretor para ouvir a conversa. É pelo que ele faz. E ele disse uma coisa interessante, os céus proclamam a glória de Deus. Eu digo, me convenceu, pronto, me convenceu. O inferior e o superior, interação sábia com aqueles que estão em autoridade. Cuidado para você não confundir quem tem como se fosse autoridade ou quem tem como se fosse superior, porque é possível, no conceito de prosperidade que eu estou falando, e eu espero que ninguém confunda, é possível estar numa prisão, ser um prisioneiro e ainda assim ser. O problema é que nós não estamos acostumados a entender a satisfação verdadeira em Deus. Porque se Ele nos coloca no presídio, Ele vai estar lá. Se Ele nos lança na morte, Ele vai nos erguer de lá. Cuidado com aquela ideia, porque você nunca está satisfeito com o que tem, você sempre se acha o mais miserável, a mais miserável, a mais desgraçada de todas as pessoas, porque você não aprendeu que prosperidade não começa aqui pelo que você tem, mas é resultado de uma relação com Deus na aliança, com a certeza de que quando Deus nos coloca no lugar, sou próspero sim, se eu entender que lá mesmo eu posso ter uma intimidade com Deus. Amém? Mas é fraco a gente, não é não? Porque geralmente, jamais alguém num presídio poderia ser considerado próspero. Jamais. Só na Bíblia. Só na aliança. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o ponto? Então vamos lá. Quem é o mais importante aqui? Versículo 7. Se eu lembrar de Hebreus 7:7, Hebreus 7:7 tem um grande princípio. O inferior, sem sombra de dúvida, é abençoado pelo superior. No encontro lá no 7, fala de Melquisedeque e Abraão. Quem era superior? Abraão ou Melquisedeque? Melquisedeque, sem sombra de dúvida. Tanto que Abraão deu o dízimo para ele. Quando o judeu viu que tem um gentil da terra de Canaã,
no Monte dos Jebuseus, lá no lugar onde Davi escolheu Hebrom fazer o seu palácio. Tem um cara que é gentil e Abraão deu dízimo a ele. Abraão reconheceu ele como superior. O que é que o judeu faz com esse gentil? Apaga a genealogia desse infeliz logo, diz que ele não tem nem pai, nem mãe, nem princípio de dias e nada, porque ele só pode ser um ser divino. Ele podia ser o homem que fosse, o judeu apagaria a genealogia dele. Porque Melquisedeque, então, ele é superior, ele abençoou ao inferior, que é Abraão. Nada melhor do que fazer isso. Os tablets de Ebla falam um pouquinho sobre essa movimentação da genealogia de Melquisedeque. E tanta gente vê tanta coisa, mas para o judeu é muito, muito fácil. Apaga a genealogia, sem princípio de dias, ponto final. Porque é muito complicado você ver um gentio sendo chamado superior ao pai da fé, ao pai da promessa. Falando muito eu. São muitos detalhes. Mas vamos lá. Aí Jacó vai e no verso 7 ele abençoa Faraó. É tão enfático, tão forte, é tão destacado que no verso 10, novamente, depois Jacó abençoou a Faraó e saiu de sua presença. É tão enfático, essa bênção é tão importante, porque ela tem relação direta com a teologia da promessa. É aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão abençoadas. E aqui é uma prova material dessa bênção. Então, essa é a preocupação central dessa narrativa. O superior abençoa o inferior. Ao contrário dos nossos valores, quem é o superior aí? É Jacó. Mas ele está diante do homem mais poderoso do mundo. Essa é a ironia bíblica, é a ironia divina, é a maneira como Deus às vezes escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Nesse caso, é simplesmente isso, uma interação sábia com as autoridades, e Faraó foi muito sábio para entender que aquele senhor de 130 anos que está diante dele, sim, poderia dar, estender a bênção para ele. E deu certo. Porque é depois desse evento que Faraó vai ser dono de todo o Egito, de toda a terra de Canaã. Nós não sabemos qual período isso aqui aconteceu. Tudo indica que é no período dos Ixos. Os Ixos, eles eram povos muito fortes, eles invadiram o Egito e dominaram por muitos anos. É interessante, faz sentido, porque um faraó egípcio jamais ia pegar um estrangeiro e colocar como grão-vizir igual José. Faz sentido que é melhor pegar um estrangeiro, assim como os Ixos, esse faraó possivelmente era um Ixo, ele pega então José, um estrangeiro, e coloca como segundo homem, melhor do que confiar no egípcio, porque eles já invadiram. Eles são expulsos do Egito. Tudo indica que é exatamente pouco depois, quando Moisés, faraó do Êxodo, não muito tempo depois, a escravidão chega lá porque eles se tornaram muito próximos. Agora tem uma coisa que eu não vou deixar de falar, gente. A mentalidade de peregrino. É a terceira parte que eu quero destacar. Olha aí a mente dos irmãos de José no verso 4. Olha o que é que eles dizem lá a Faraó quando eles chegam, voltando para o verso 4. Viemos, como é que diz a tua Bíblia aí? Viemos habitar, viemos morar. Mas me diga uma coisa, tem alguma versão que diz assim: viemos peregrinar? Tem? Deve ser a versão corrigida ou a corrigida fiel. A ARC ou a CF. A melhor tradução é essa mesmo. A palavra no hebraico, goar, goar é a palavra peregrinar. É fato que eles têm um senso de quem eles são
são forasteiros e eles não dizem habitar. Nós viemos passar uma temporada aqui, nós somos peregrinos na tua terra. Isso é importante para nós. Olha lá também quando Faraó pergunta a idade, no versículo 9, e a resposta de Jacó, no versículo 9, é: Jacó lhe respondeu, 130 anos de peregrinação, a mesma raiz. A mesma raiz. Goar. Quando lá em Gênesis capítulo 12, verso 10, o Senhor então envia Abraão, desce para o Egito para peregrinar ali numa grande fome. Quando Isaac vai descer, e Deus diz: não vá, não se preocupe, eu vou te sustentar, não vá para o Egito. Isaac tem um senso de peregrinação. Os filhos de Jacó entendem que eles são peregrinos, eles deixam isso claro para Faraó. Jacó tem um senso e uma mentalidade de peregrino tranquilamente. E eles sabiam que eles eram abominação para os egípcios. Lá no final do capítulo 46, versículo 34, diz: pastor de rebanho é a abominação para os egípcios. Essa mentalidade de peregrino falta muito em nós cristãos. Nós nos esquecemos que nós somos forasteiros. Esse aqui não é o reino ao qual nós fomos chamados para investir, pensar, habitar. Nós estamos de passagem. Nós somos a abominação para este mundo. Somos a abominação de tal maneira que eu quero alertá-los a tentar fazer uma leitura melhor do que está acontecendo no nosso país. Um ministro do Supremo homossexual, eu não vou citar o nome, ele é homossexual, ele chega a declarar, ele defende certas pautas, mas ele declara o seguinte: há no Brasil um cristianismo do mal. Quem define o que é cristianismo do mal? Esse sujeito aí? Quando ele diz isso, pessoas vão me atacar e me chamam de fascista, ou 5 jornais me atacaram semana passada, tentando ignorar o meu currículo como profissional. Pastor evangélico é nomeado para o Conselho Superior do INEP, do Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas. Todos eles, eu tenho um maior currículo do que todos os outros nomeados, juntos. Todos nomeados. Mas aí a Jovem Pan, pastor evangélico, é retrocesso. A UOL, pastor evangélico, é retrocesso. O Estadão não disse isso porque me entrevistou, mesmo assim seguiu ainda na linha pastor evangélico nomeado. O jornal O Povo não fez nenhuma reportagem, não me bateu. Está mudando. A Globo fez questão de gastar horas e horas para poder dizer que membros do INEP, anônimo, que não quer se identificar, mostra que há um retrocesso, porque os nomeados não têm experiência na educação básica. 31 anos de educação e eu comecei na educação básica. O que é isso? Quem define quem é o cristão do mal ou o cristão do bem? Quem é que define isso? É esse ministro Supremo que reflete um grupo de pessoas sem discernimento que estão atacando alunos na Universidade Estadual, chamando de fascistas, e depois dizem é porque eles não aceitam críticas. Os alunos, que eles acham o seguinte: se você é evangélico, logo você é bolsonarista, portanto você é digno do ódio. E aí entra na área política. Quem foi que disse que eu sou? Como é que você sabe? Eu represento uma instituição pública federal. Então, de onde é que vem essa promoção? E aí é o seguinte: existe um ódio que é do bem
Tudo que eles fazem é justificado. Todo mundo se soma contra esses cristãos da universidade que têm sido perseguidos, massacrados, odiados, professores perseguindo. Isso é uma realidade. E esse ministro contribui para a promoção desse ódio. E o pior é que nós nos enganamos, achamos que esse mundo é nosso, que a gente pode conseguir lacrar, que a gente pode conseguir rasgar-se, né, em elogios e admiração. Somos e sempre seremos uma abominação para este mundo. Só tem uma maneira de não ser. É se nos amoldarmos a Ele. Se conseguirmos parar de fazê-los refletir que a nossa vida é realmente reprovável para eles. Essa é a maneira. Jacó sabia disso. Os filhos de Jacó sabiam disso. Os egípcios sabiam que os filhos de Israel, pastor de rebanho, eram abominação. Mas tem muito crente, muita crentinha, muito crentinho que querem sim ser amados e apaixonados e querem sim. Eles não conseguem entender a mentalidade de que as nossas vidas sempre precisam apontar para algo que está além dessa vida aqui. Não se engane com isso. Então, como é que Deus faz? Deixa eu falar 5 coisas. 5. Faltam 2 minutos. 5. Se atrasar um pouquinho, fica de boa. Você vê que tem várias bênçãos da providência de Deus. Os egípcios trocam dinheiro por grão, trocam rebanhos e hipoteca por grãos. Depois, eles hipotecam terras por grãos. E quando o dinheiro acaba, eles trocam-se a si mesmo por grãos para sobreviver. Enquanto isso, Deus dá propriedade, posses e progênero. Eu vou chamar de prole, para ficar com PPP, né? Posse, propriedade, né? Propriedade, posse, dinheiro. Os caras eram assalariados e prole. Tudo isso são bênçãos que chegaram, mas além dessa, é a maneira como Deus abençoa Jacó, né? Uma longa vida ainda. O cara se despediu, disse: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, no 46, né? Porque agora eu vi José com os meus próprios olhos. Jacó está pronto para morrer. Ele ainda viveu 17 anos no Egito, a idade que José sumiu da vida dele. 17 anos. É fato de que Abraão viveu 170, Isaac 180, Jacó só viveu 147, mas também a quantidade de marmota que Jacó aprontou, né? Quantidade de coisa, tinha que tirar uns anos aí, sabe? Tinha que estar perdendo uns anos. Acho que alguns de nós poderia até viver mais, mas Deus vai colher cedo, né? Vai colhendo, não vai dar para viver muito não. Não dá para ter essa esperança não. Mas gente, deixa eu dar essas 5 provisões de Deus que foi concedida a José e aos filhos de Israel e que eu queria que nós saíssemos daqui hoje. É só 5 mesmo, eu não vou nem falar, não são nem 5 aplicações, são 5 provisões. Eu quero dizer que ela está estendida para você também, dentro da prosperidade da aliança. Primeira coisa, Yahweh. E quando eu uso essa palavra, o pastor Jonelson também usa, eu não sei se o pastor Roberto usa, Yahweh, às vezes, né, Roberto? A gente está se referindo ao nome sagrado de Deus. A gente não sabe como pronuncia, é traduzido como Senhor, todo Senhor com letra maiúscula nas nossas Bíblias, e a gente chama Yahweh. A gente não sabe se é Yahweh, Yehová, Yahvé, tem outras pronúncias, mas a gente não sabe. A gente chama de Yahweh. Ele concede aos filhos de Israel uma residência a despeito deles serem peregrinos. Nós somos peregrinos aqui, mas a graça dele, às vezes, chega e concede para nós, o seu plano, uma residênciazinha. O foco não está na residência.
O foco nem está na peregrinação. O foco está no fato de que Deus estará com eles, que não é a terra de Canaã que lhes garante a bênção, mas sim a presença e a relação com Deus. No fundo, eu oro que Yahweh dê a você a sua residência, a sua casinha, mesmo sendo você peregrino. Oro nessa prosperidade diante da aflição, que Deus faça isso com você. Segunda coisa, Yahweh vai prover sustento em um mundo de extrema escassez. Essa pandemia, ela arrasou muitas pessoas. Nós da igreja, eu também envolvido lá, nós distribuímos, no meu caso, com a ajuda das igrejas da Bahia, com a ajuda de algumas igrejas aqui, a igreja do pastor Salomão ali indo para o Cambeba, nos ajudou muito também. Nós distribuímos mais de 5.000 quilos, 5 toneladas, ou 5 toneladas, que nós distribuímos juntando Bahia e Ceará. Eu não tenho conhecimento de que algum crente mesmo chegou a passar fome. Se passou é porque não nos avisou, porque o Ministério de Sociabilidade desta igreja, junto com vários desses irmãos, contribuíram semanalmente. Desemprego por todos os lados, escassez por todos os lados, e Yahweh sustenta o seu povo em um mundo de extrema escassez. Então, aqui, a gente precisa desenvolver um espírito de extrema gratidão. Terceira coisa, Yahweh concedeu emprego a despeito de uma recessão econômica mundial. Ele deu o cargo público federal para os filhos de Jacó em um período de extrema recessão mundial. Ele é soberano e a sua soberania é uma soberania da providência, e a sua providência, ela cuida de nós, e ele sim é o único que tem condições, mesmo diante de tanta recessão, de mudar o quadro da sua vida em particular. Isso aqui não é uma promessa que você precisa dar qualquer coisa em troca na hora da oferta, não. Isso é teologia da prosperidade, é um fiasco. Que esse Jacó aqui, que foi muito abençoado, perdeu a esposa num parto, supostamente perdeu o filho, foi enganado, sua filha foi estuprada, seus filhos cometeram assassinato. Era um negócio assim de horror. Por isso ele diz, são os anos da peregrinação são maus, foram poucos e foram maus. Ele não diz que foram muitos, não. Foram 130 anos, mais 17. Só que aquele Jacó, suplantador, enganador, pôde entender que, na verdade, a soberania providente de Deus não se desgrudou dele por um minuto sequer. É possível, mesmo diante de recessão mundial, a gente ainda desfrutar de emprego, pela graça. Quarto, Yahweh deu possessão enquanto o mundo se vendia como escravo. Ainda diz mais, era seca de 7 anos, José deu semente e José colheu. Quem fazia isso? Pegava a terra, plantava, colhia, dava 20% para o Estado e ficava com 80%. Sinceramente, se eu vivesse num país desse, eu só dava 20% e o resto era meu. Hammurabi, naquele período lá, da civilização do famoso Hammurabi, era de 55% a 60%, tudo que se produzia. Mas José aqui transformou essas pessoas em escravos.
primeiramente, a gente já toma sempre liberdade como um direito, mas a história da humanidade diz que liberdade não é direito, é um privilégio, e são poucas pessoas que desfrutam dele. É engraçado como o ocidental é cheio de direito, né? Cheio de direito, cheio de justiça, inclusive defendendo países e grupos que não têm um pingo de liberdade. É impressionante, lá nos Estados Unidos teve uma passeata LGBTQIAP+. Agora tem um P. Lá tinham vários LGBTs de Israel. Quando levantou a bandeira israelita, a passeata pegou e tomou a bandeira e botou eles para fora. Mas o único país do Oriente Médio que alguém que é LGBTQIAP+, pode levantar uma bandeira e até fazer uma passeata é Israel. Porque se fosse na Síria, na Jordânia, na Arábia, no Iraque, no Irã, se não forem jogados no andar, são empalados, são mortos, crucificados, assassinados, porque não tem liberdade. Mas é este lado do Ocidente que não presta. É uma doença mental. Aonde se tem liberdade, se toma por direito e a gente para e esquece de pensar. Liberdade é um privilégio e são poucos que a têm. E tem muita gente que diz isso. Eu acho que a gente tem liberdade demais. Esses aqui não só disseram no versículo 25: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Esses aqui eram escravos, mas não do jeito como nós conhecemos. Eles eram melhorzinho do que nós, porque a gente deixa 35% de ICMS, a gente deixa PIS, COFINS, imposto logo lá na nossa renda, na folhazinha de pagamento. Juntando tudo, a gente trabalha 150 dias para o Estado. Imposto, imposto, imposto. Então, esses escravos aqui, apesar da palavra ser escravo, eram melhorzinhos do que nós nos dias de hoje. Então, antes de fazer aí toda uma teoria, é bom tomar cuidado. É óbvio que o nosso espelho da escravidão é a escravidão africana, que girou em dois tópicos. A pior de todas é a escravidão do norte da África, onde muitos foram escravizados pelos muçulmanos, foram mais ou menos 700 anos. O maior período de escravidão da história da humanidade, com muita crueldade, foi lá no norte do Saara, ali. Ali era escravidão pesada mesmo, até por questões religiosas. Depois daquela, a nossa escravidão, a escravidão de africanos. Período muito triste da história da humanidade. Até hoje temos marcas lamentáveis. Mas esses aqui eram melhorzinhos do que nós, porque eles podiam trabalhar, se a gente pegasse 360 dias, eles podiam trabalhar 72 dias somente para o governo, o restante era deles. Nós trabalhamos 150 para o governo e o restante é nosso. Então, esse Yahweh deu possessão enquanto o mundo se vendia como escravo. Quinto e último, Yahweh torna aquela família uma família de férteis. O texto diz que eles se multiplicaram e aí, logo em seguida, Faraó já está preocupado, porque aquele grupinho que chegou 70 já era 600.000, só homens, fora mulheres e crianças. Já era uma ameaça. Deus pode sim fazer você fértil. Pode multiplicar a tua prole. Talvez você não crê, você tem planejado, você tem tentado e pode tentar todos os métodos, mas se ele fez isso soberanamente com Rebeca, com Sara e com Raquel e com a Ana e com outros que a gente conhece como Isabel, ainda é possível também tornar você fértil. É possível. Mas eu quero só simplesmente deixar claro
É muito bom que a soberania de Deus, na sua providência, não é uma arma contra nós, mas uma graça apontada para nos favorecer. Amém?